Olá, queridos, bem-vindos às meditações diárias Comunicando Jesus. Que você tenha um dia cheio de prosperidade, com muitas bênçãos e muitos milagres. Oramos, pedimos a Deus que Ele nos capacite a entender a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico de hoje encontra-se no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, e lá diz o seguinte: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Na Bíblia, então, é isso? Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isto, você estará bem e você terá muito sucesso. Queridos, por inúmeras vezes eu já disse aqui nas nossas reflexões que nós temos uma natureza inclinada para o mal. Isso é um problema? É, mas com solução. O que fazer então para que a nossa natureza seja controlada? Bom, existem 4 principais passos. Existem vários, mas para mim existem 4 principais passos a serem dados para que possamos ter nossa natureza educada. Sem esses passos, não temos a mínima chance. E o primeiro, sem mais delongas, meditar na palavra de Deus. Segundo passo, praticar a palavra de Deus. Terceiro passo, dar prioridade à palavra de Deus. E o quarto passo, obedecer aos conselhos do Espírito Santo. Obedecer o que a palavra diz. A Bíblia é um manual de vida. E ela nos ensina como adestrar os nossos impulsos e como impedir que as nossas emoções nos dominem. Deus é tão bom que Ele nos deu a sua palavra, que é o manual de vida, e Ele ainda nos ensinou como usar. Agora, apesar de tudo isso, muitos vão ler a Bíblia, mas não vão meditar nela. E o conselho de hoje, o primeiro conselho, é meditar na palavra de Deus. Ler e meditar. E muitas pessoas leem mais como um desencargo de consciência por serem cristãos. Outros leem, mas não praticam. Segundo passo, praticar a palavra de Deus. Fazer aquilo que ela recomenda. Outros leem, que é o terceiro passo, mas até um certo ponto, de forma que a palavra de Deus não é prioridade para ele. Em algumas situações ela fica para segundo plano. Então que a palavra de Deus seja prioridade para você. Deus nos aconselha a não somente lermos a sua palavra, mas de não nos apartarmos dela. Agora como, né? Tendo uma Bíblia de bolso, algumas pessoas têm uma Bíblia de bolso para dizer que a palavra de Deus está sempre com ele. Não, o texto bíblico de hoje vai dizer que a palavra não deve se apartar da nossa boca, da nossa mente, do nosso espírito. E nela nós devemos meditar dia e noite. E o resultado será a prosperidade em tudo que fizermos. Nós seremos bem-sucedidos na vida. O verso bíblico de hoje é um texto de Deus dirigido a Josué. E aquilo que Deus pronunciou a Josué é válido para todos nós. Se Deus não quisesse que Josué fosse próspero, por que então teria ele ensinado a Josué prosperar? O ser humano que, com a ajuda da palavra de Deus, controla as suas más emoções, é um homem próspero. Repito, o ser humano que, com a ajuda da palavra de Deus, controla suas más emoções, é um homem próspero. Por quê? Porque são as más emoções que trazem as derrotas, as frustrações, as falências, o arrependimento, o prejuízo, a vergonha. Leia então a palavra do Senhor todos os dias. Primeiro passo, obedeça e pratique o que você aprendeu, dando sempre ouvidos aos conselhos do Espírito Santo. Segundo passo, o apóstolo Paulo foi um vencedor, porque ele tinha a palavra de Deus como seu assunto principal. É bem verdade que ele falava de muitas coisas, mas o assunto principal era a palavra de Deus, era Jesus Cristo. Ele não perdia a oportunidade de falar da palavra de Deus, de viver. Quantos momentos tivemos de testemunhar da Bíblia e não o fizemos? Comentamos com amigos sobre os mais diversos assuntos, mas muito pouco sobre a palavra. Mas nada está perdido, não desanime. Nunca é tarde para pôr em ação os conselhos do Senhor. E o conselho de hoje para você é: comece a ser praticante da palavra. Em todas as circunstâncias, faça justamente aquilo que a palavra de Deus lhe mandar. E que a sua confissão hoje seja: não cessarei de falar da palavra de Deus. Nela meditarei dia e noite. Que essa seja a sua confissão. Porque ela
fará prosperar o meu caminho e eu serei bem-sucedido em todos os sentidos da minha vida. Que a sua confissão hoje seja: é somente com a ajuda da palavra de Deus que eu conseguirei dominar minhas emoções e ser uma pessoa próspera. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.